sabe? Era bem estranho. Mas o que me chamava a atenção mesmo, tanto no filme Coração de Cavaleiro, quanto nesse evento, não eram nem os cavaleiros, não. O que me chamava a atenção era que, nesse cenário, tinha sempre uma pessoa que anunciava o que ia acontecer, tipo para chamar a atenção assim do público. Você já se ligou nesse negócio? Que eventos importantes e pessoas importantes têm sempre alguém para anunciar? Então nunca é assim, chega a pessoa e faz a parada. Não, vem alguém antes e fala, agora a gente vai ter tal coisa acontecendo. Já viram? Pô, quando é, né, alguma coisa lá de fora, é ladies and gentlemen. Aí, pô, você já fica assim, ligado, né, que está te chamando para você ver uma parada, uma situação acontecendo. Nesse filme mesmo, Coração de Cavaleiro, o personagem mais bacana ali é o cara que anuncia, assim, ele faz mó show para anunciar aquela batalha e depois o rapazinho vai vencendo lá e no final a história é assim, ele é um rapazinho pobre, mas que ele consegue vencer e tal. O filme é legal. Não sei se você conhece, tudo bem. Cara, quando Jesus ele inicia o seu ministério, antes dele iniciar o seu ministério, tinha um cara que fazia esse tipo de anúncio. Esse cara se chamava João Batista. E aí, ao passo, né, a partir do momento que João Batista vai ser preso, Jesus ele vai começar a falar sua mensagem. E é interessante que a mensagem de Jesus é igual à mensagem de João Batista. Sim, é a mesma mensagem, que é a mensagem de arrependimento. Então, isso é uma parada estranha. Então, tipo assim, olha só, imagine que alguém vai anunciar um rei que vai falar alguma coisa. Então, eu vou anunciar o rei e eu digo assim, olha só, pessoal, para vocês ouvirem o rei, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, arrependam-se, porque o rei vai aparecer diante de vocês. Aí o rei aparece e ele diz assim, ó, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, arrependam-se. Então parece que o próprio rei está anunciando alguma coisa que ainda vai vir. Mas é exatamente assim. Então, olha só que parada doida. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, verso 17, diz o seguinte. Então, ó, Jesus começou a pregar. O início do capítulo 4 de Mateus você conhece com certeza. É o que? A tentação de Jesus. Não é isso? Ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto, vai ser tentado. E aí ele resiste à tentação com a palavra de Deus. E agora ele vai se mudar para uma parte chamada Cafarnaum, vai viver perto do mar. Tipo a gente vive por aqui perto do mar, Jesus gostava dessa parada também. E aí Jesus vai viver perto do mar e ele vai fazer vários sinais, vários milagres. E o trechinho termina assim, verso 17. Então Mateus 4, verso 17. Você está com a Bíblia aí? Puder ler aí comigo, vai ser maneiro. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. Então, ó, veio João Batista. João Batista falava a mesma coisa que Jesus vai falar. Jesus, ele vence as tentações e ele repete aquilo que João Batista diz. Então, a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém e amém. Meus irmãos, a primeira lição que esse texto traz para a nossa vida é a seguinte: há um novo reino, e esse reino se chama Reino dos Céus. No mundo antigo era assim, quando você ouvia falar de um novo reino, era que esse reino ia chegar para destruir o reino antecessor. Você lembra de estudar a história antiga, provavelmente, né, na escola, e saber que um reino superava outro, um império superava outro. Então você tinha, sei lá, o Egito antes, num passado distante, e aí depois o Egito foi superado, e aí depois a Babilônia vem, supera todo mundo, aí depois vem o Império Persa, supera todo mundo, depois vem os gregos com a Macedônia, superam todo mundo. Vocês lembram dessa parada? E por fim, Império Romano. Hoje, quando você olha para o noticiário, você vai ver que há uma disputa de poder no mundo.
Alguém está ligado nessa parada? Está rolando guerra no Oriente Médio, está rolando guerra na Ucrânia, está rolando ameaça de guerra em todos os lugares do mundo, né? Aí Taiwan, e China, etc. Quando você ouve esse noticiário, o que está acontecendo ali? São disputas de poder. Então, quando você ouve que um reino vai chegar, significa que o reino antigo vai ser destruído. Jesus, ele anuncia algo que é impressionante. Ele diz que tem um reino novo agora, a partir dele. E esse reino é o reino dos céus. Qualquer um que ouvisse essa mensagem no primeiro século, no tempo de Jesus, sabia o que isso significava. Saca só, quando o imperador romano nascia, quando o filho do imperador nascia, aquele que se tornaria imperador no futuro, quando esse cara nascia, sabe o que era escrito naquele tempo? Algo chamado de evangelho. Quando nascia um futuro rei, quando nascia um futuro imperador, alguém mandado pelo governo escrevia uma carta, um tratado, um escrito chamado Evangelho, e começava assim: essas são as boas novas do nascimento de Augusto César, do nascimento de Tibério César, do nascimento de Trajano, do nascimento do próximo imperador. Então, nesse tempo aqui, a galera escrevia esses textos para anunciar que um novo reino viria. E, muitas vezes, esse reino era anunciado como um reino que ia trazer esperança para a população e tudo mais. Só que, quando aparecia um reino de fora, um reino que ia derrubar aquele reino que já existia, então, tipo assim, lembra o Império Romano? Tem uma hora que os bárbaros vão destruir o Império Romano. Vocês lembram dessa parte da história também? Hoje está parecendo aula de história, não é isso? Cara, quando os bárbaros vêm para destruir o Império Romano, aquele império ali, romano, vai se desfazer, vai sofrer, vai pagar por muita coisa que fez. Só que é estranho que quando Jesus vem anunciar um novo reino, o reino de Jesus não significa a destruição dos seus inimigos. Essa que é a parada, entendeu? Então, tipo assim, Jesus é o novo rei que nasce. Jesus é o rei dos reis, na verdade. Israel conhecia várias histórias assim. Você lembra que teve uma hora que Israel estava lá, em Jerusalém, aí aquela galera foi atacada pela Babilônia. Aí Daniel foi levado para a Babilônia, várias pessoas foram levadas para a Babilônia. O que isso significa? Cara, veio um reino de fora para destruir o reino que existia. Cidade foi destruída, templo foi destruído, tudo foi queimado, pessoas foram mortas. Assim, Jesus é o reino de fora que vai estabelecer um novo reino. Talvez alguém pensasse então que Jesus viria para destruir as coisas que tinham sido estabelecidas. Geralmente, o reino que vinha de fora, ele destruía seus inimigos. Então, a Babilônia destruiu Israel, depois o Império Persa destruiu a Babilônia, depois a Macedônia destruiu o Império Persa, depois os gregos destruíram a Macedônia, depois Roma destruiu os gregos e assim por diante. E os bárbaros destruíram Roma. Só que quando Jesus vem estabelecer o reino dele, ele vem chamar os inimigos dele para que reinem com ele. Olha que doideira! Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Quando a gente ouve a palavra evangelho hoje, dentro do nosso contexto, a gente entende de um modo totalmente diferente do que essa galera entendeu. O evangelho deveria ameaçar a notícia de um novo rei, deveria ameaçar seus inimigos. Hoje, quando você vê que, poxa, a Rússia tem sei lá quantas ogivas nucleares. Ontem, o primeiro-ministro da França, ele disse que ia aumentar as ogivas nucleares da França por conta dessa ameaça que está acontecendo na Europa. O que é isso? São jogos de guerra, ameaça de um reino destruir outro reino.
Só que quando Jesus vem anunciar o reino dele, ele anuncia um reino como um convite de paz aos seus inimigos. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. Você consegue entender? Então o reino de Cristo, ele veio, mas não para que nós fôssemos destruídos, mas pelo contrário, para que tudo que estivesse destruído fosse reconstruído na verdade, para que os seus inimigos pudessem ser um dia chamados de amigos. Há um reino novo, só que esse reino é um reino totalmente diferente dos reinos humanos. Entenda, você faz o vestibular, você concorre com alguém, tem 10 vagas, beleza, tem 100 pessoas fazendo aquela prova, 90 vão ficar de fora, tá tranquilo? Você consegue entender? Poxa, tem uma vaga para qualquer coisa. Eu lembro que quando a minha esposa, na época não era ainda minha esposa, né? Ela fazia o vestibular e não passava, aí eu falava para ela assim, não fica triste não, você passou no vestibular mais difícil de todos, que só tinha uma vaga, que foi o vestibular do meu coração. Então, isso não consolava, ela não gostava, entendeu? Ela achava aquilo horrível, e ela ficava com mais raiva, eu tentava consolar, mas não dava certo. Cara, imagine que, tenha uma vaga, e você vai ficar de fora. O reino de Cristo não segue a lógica de todos os outros reinos. O reino de Cristo segue a lógica do reino dos céus. E por isso, esse reino é uma boa notícia. Essa que foi a grande dificuldade dessa galera quando ouviu a mensagem de Jesus. Porque, olha só, quando você lê o Antigo Testamento, como, eu li algumas vezes, você vai esperar que tudo que esteja prometido para a vinda do Messias se cumpra nessa primeira vinda. Só que, na verdade, grande parte daquilo que foi profetizado vai se cumprir no final das contas. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier pela segunda vez, aquilo que a gente chama de segunda vinda. Então, Jesus vem pela primeira vez, não para que ele reine como todos os outros reis reinaram, que imprimiram todo tipo de caos e violência e força. Mas ele vai ser aquele que vai se entregar à morte. Ele vai ser o rei que vai lutar no nosso lugar. Tem um cara que tenta traduzir isso numa música muito bem, que ele diz assim, quando eu fui chamado pelo rei, está falando de Jesus, é um crente. Quando eu fui chamado pelo rei, eu achei que ele fosse me chamar para que eu lutasse no seu lugar, porque era assim, você era convocado para a guerra, para você lutar no lugar de alguém. Quem já se alistou aqui? Alistamento militar. Beleza, levanta a mão aí. Isso, a gente fala até mais grosso agora, alistamento. Vocês não querem direitos iguais, meninas? Poxa, não é isso? E o alistamento militar? Ninguém está afim, né? Aí, beleza, alistamento militar. Quando você se alista lá, o que você está colocando ali à disposição? A sua vida à disposição do Estado. Se o maluco do presidente, que eu não vou declarar o nome aqui, nesse lugar, se ele resolver escolher o lado errado, se deu mal, meu camarada, está lá, até naquele certificadozinho que você tem de dispensa, diz que se você for convocado, você vai ter que aceitar, tipo assim, você não tem para onde correr. Olha só que loucura, se o presidente ou o rei se mete numa guerra, quem luta na guerra não é eles, somos nós. Então esse cara vai traduzir esse negócio da seguinte maneira, quando eu fui chamado pelo rei Jesus, eu achei que ele fosse me chamar para lutar as batalhas que ele lutaria e para morrer nas batalhas que ele estabeleceria. Só que não, eu fui chamado para ver o próprio rei lutando no meu lugar e hoje cantar as vitórias desse rei que tomou o meu lugar e que de modo tão estranho, a vitória desse rei é justamente a derrota para os homens.
A vitória desse rei é ser exaltado não num trono, mas num madeiro, numa cruz. Os pés daquele que anunciam as boas novas, no passado tinha isso. Alguém que anunciava as boas novas vinha correndo para dizer que a guerra acabou. Cara, se liga, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada disso. A guerra está acontecendo a quilômetros da sua casa. Alguém viu que a guerra acabou, viu que o reino venceu. Essa pessoa vem correndo quilômetros para anunciar que a guerra acabou, a guerra acabou. Os pés de Jesus que anunciam as boas novas são os pés que sangram naquela cruz. A coroa que é colocada diante da cabeça do Rei dos Reis é a coroa de espinhos. O reino dos céus está estabelecido como um reino de cabeça para baixo. Agora os humilhados são exaltados. Agora aqueles que são servos são aqueles que reinam. Agora quem tem fome é quem é saciado. Agora quem tem sede recebe daquilo que precisa para beber e para sobreviver, e rios de águas vivas fluirão dessa pessoa. Agora tudo que a gente estabeleceu como verdade se desfaz diante do reino de Cristo. E a parada é que você foi chamado para isso. Então olha só. Há um novo reino, o reino dos céus, e esse reino dos céus agora reina onde? Na nossa própria vida, até que o Rei dos Reis volte. Vocês assistiram Senhor dos Anéis? O último, né? É o retorno do rei, beleza? É a volta de Cristo, é assim. Então, até que o Rei dos Reis volte, a lógica estabelecida pelo Evangelho do Cristo crucificado, a lógica estabelecida por Jesus Cristo, é a lógica que reina agora sobre a nossa vida. Hoje não somos donos da nossa própria vida, existe um rei que reina, e esse rei reina onde? No nosso coração agora. A lógica do reino dos céus se manifesta na nossa vida como exemplo e anúncio. Sabe aquela história que eu falei do início, do cara que anuncia que o rei, a batalha, sei lá o quê? Agora o que anuncia o reino que venceu a morte do Rei dos Reis, o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, é a nossa vida. A gente anuncia isso com o nosso sofrimento. A gente anuncia isso do mesmo modo que o rei anunciou. Então, o chamado de Cristo para nós não é o chamado glorioso desse século, dessa mente, das pessoas, daquilo que a gente considera como sucesso. A lógica do reino de Jesus é a glória daquele que se humilhou, daquele que sangrou, daquele que foi cuspido, daquele que foi traído, daquele que foi zombado. E agora a nossa vida reflete a glória de Cristo quando a gente vive a mesma coisa que Cristo viveu. Lembra daquela música nova agora que a gente está cantando aí? Que a gente fala, como é que é a música Isso, poxa, obrigado, aí, Dudinha puxou ali certinho, que a maior honra, é a honra, né? Da nossa vida, da minha vida, é o quê? Do teu sofrer participar do sofrimento de Cristo agora é honra para nós, porque o sofrimento de Cristo, ele se manifesta na nossa vida em sofrimento, para que a gente anuncie esse novo reino que virá. Você vai notar que um reino vem e destrói os outros. Aconteceu assim no passado, mas o reino de Cristo é o reino que dá a outra face. O reino de Cristo é aquele que quando pedem para andar 1 milha, ele anda 2. É aquele que quando pedem uma capa, você dá tudo o que você tem. É aquele que doa, é aquele que perdoa, é aquele que perdoa 70 vezes 7. Esse é o reino de Cristo. E esse reino é incomparável. Não há reino sem cruz, e não há cruz sem reino também.
Então, não há vitória dentro do reino de Deus sem sacrifício. Isso que Jesus quis mostrar para a gente. Não existe vitória sem sacrifício. É claro que você está sendo chamado aqui para abrir mão daquilo que você acha que é primordial, que é bonito demais, que é bacana demais, que é o seu próprio orgulho. Você está sendo chamado para negar-se a si mesmo. Você gostaria de ser chamado de feio e de feia? Você gostaria de ser chamado de fedido e de fedida? Você gostaria de ser chamado de interesseiro? Você é chamado pelo reino de Deus agora para ser humilhado, para ser colocado numa posição que você acha que você não merece. Mas essa posição é a posição que Cristo assumiu no nosso lugar. Ele foi aquele que foi mais zombado de todos, o mais desprezado de todos os homens, aquele conhecido como homem de dores, aquele do qual as pessoas escondiam o rosto. Imagina, alguém já virou a cara para você? Alguma vez na sua vida? Isso não é ruim demais? Todas as pessoas viraram a cara para Jesus. Ele é aquele de quem as pessoas escondem o rosto. Não há vitória sem sacrifício. E também não há sofrimento sem esperança no reino de Deus. A grande questão é a seguinte: poxa, Clóvis, esse reino então, se ele vem para mim como um reino que traz também sacrifício, isso parece ser ruim. Não, não é ruim, porque essa é a metade da história. Saca só, meus irmãos, nós não vamos consertar o mundo. O nosso papel não é esse. O nosso papel é a nossa vida, anunciar a beleza de Cristo através do sacrifício de Cristo. Mas um dia o Rei dos Reis voltará. E aí nesse dia que Ele voltar, nós temos essa esperança. Nós somos os únicos que têm esperança nessa vida. Nós temos a esperança de que o Rei voltará. E quando Ele voltar, aí a tristeza vai acabar. Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais loucura da nossa cabeça. Sabe, essas vozes que te atormentam, elas apagarão, silenciarão. Jesus, assim como Ele silenciou o vento e o mar, fazendo assim, ó, shh, e o vento e o mar se acalmaram. Vai ser assim naquele grande dia no meu coração. Todas as vozes que eu ouço, que eu sei que não são de Deus, elas vão se apagar no meu coração. E esse é um dia de esperança. Amém. Há um novo reino, meus irmãos. Esse reino é o reino de Deus. E esse é um reino de esperança. Segunda lição desse texto, há uma boa notícia. A boa notícia é que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou? Já em parte sim, ele já chegou em Jesus Cristo, mas também em parte ele virá. Então ele é um reino que veio, ele é um reino que está presente, mas ele também é um reino que virá. Ele está presente nesse momento na nossa vida, ele está presente na atuação do Espírito Santo sobre a igreja, mas ele virá definitivamente. E essa vida vai ser restaurada. Você consegue entender? Essa vida vai ser restaurada. Essa vida, novo céu e nova terra, tudo vai ser feito bom, tudo vai ser feito perfeito. Vai ser melhor do que era antes lá no Éden. Aquilo que a gente via como paradisíaco, né? Como paraíso, agora vai ser uma perfeição completa. Porque lá havia o risco de cair e agora não haverá mais. Estaremos com Cristo para sempre. O reino de Deus está próximo. A nossa missão como igreja é dizer isso. Olha só, você está vendo esses reinos do mundo, você está vendo a falência desses reinos, você está vendo que porcaria isso tudo. Você fica triste com as guerras que acontecem, você fica triste com as mortes que acontecem, você se entristece com o noticiário. Existe um reino diferente desse, existe um reino que vai julgar, esse reino que coloca toda essa lógica de cabeça para baixo. E esse reino é o reino de Cristo, e o reino de Cristo está perto.
A nossa mensagem é dizer isso com toda convicção e viver isso com toda convicção. O reino de Cristo está próximo. Terceira e última lição: há uma possibilidade de mudança. Isso se chama arrependimento. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é sempre a mesma. Arrependa-se, arrependa-se. O que significa arrependimento? Mudança de vida. A mensagem de Jesus Cristo é que nós precisamos mudar. E quando que a gente precisa mudar? Hoje, agora. Amanhã você não sabe nem se existe, beleza? É hoje, agora, é o tempo oportuno da mudança. Existe a possibilidade de viver uma vida diferente do reino desse mundo, do reino maldito desse mundo, do reino maldito desse mundo que é o reino de Satanás, que estabelece todo tipo de litígio, todo tipo de separação, todo tipo de guerra, todo tipo de problema. Existe a possibilidade de viver diferente. E Jesus nos chama então ao arrependimento, até que o reino dele que já veio, venha definitivamente e todas as coisas sejam refeitas. Por isso, meus irmãos, como que a gente vive essa parada? Primeira forma de viver isso é se arrepender. Existe um reino nos chamando, existe um rei que nos chama para perto. Esse rei chama inimigos de amigos. Esse é o rei que viveu aquilo que pregou. Esse é o rei que deu a outra face. Esse é o rei que pediu para que aqueles que o crucificavam fossem perdoados. Esse reino nos chama ao arrependimento. O que é arrepender-se? Arrepender-se é você olhar para a sua vida e ver a desgraça que é a sua vida sem Cristo. Isso é arrependimento. É você olhar para a sua justiça e ver que a sua justiça não vale nada, é podridão. Isso é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer-se mal, reconhecer-se falho, reconhecer que você não consegue chegar ao céu senão por Jesus Cristo. Isso é arrependimento. Um dia, quando a minha vida estava parecendo desgraçada, eu olhei para a cruz e encontrei perdão, e eu quis ser alguém totalmente diferente daquilo que eu era. Arrepender-se é querer ser diferente daquilo que é acordar e lutar contra a mentira, e lutar contra a inveja, lutar contra todo tipo de pecado. É assim, você tem que lutar contra isso. Jesus te chama ao arrependimento. O arrependimento é dolorido, é tomar a própria cruz. O arrependimento é mortificar-se. Quantas vezes, meus irmãos, a gente mortificou a nossa própria carne com jejum e com oração? Quantas vezes isso é necessário? É necessário que a gente diga para a nossa carne que a gente não precisa responder aquilo que ela pede sempre, porque a gente consegue um alimento que é muito melhor do que esse alimento físico que ela pede da gente. É necessário que a gente se ajoelhe de verdade. É necessário que o nosso joelho encoste no chão e a nossa carinha também. A nossa cabeça colhe no chão, que a gente respire o pó dessa terra, para a gente lembrar que a gente é pó. É necessário se arrepender, é necessário nascer de novo. Sem arrependimento não vai haver perdão, sem arrependimento não há salvação. A mensagem do reino de Deus é: existe um reino chegando. Esse reino vai julgar todas as coisas no último dia. A mensagem é de juízo também. É hora de render-se, é hora de deixar as armas de lado, é hora de baixar a guarda, é hora de abrir o coração, é hora de colocar todos os sonhos, todas as pretensões, tudo aquilo que você gostaria de ser diante de Jesus Cristo e perguntar para Ele: Senhor, é isso que você deseja para a minha vida? Se não for como a gente orou ali, e eu mesmo tive dificuldade de dizer amém. Senhor, toma conta da minha própria vontade. Se for o pior para a minha vida, retira isso.
Senhor, faz aquilo que seja melhor, ainda que eu não queira, ainda que eu sofra por conta disso. É essa oração que a gente tem que fazer. Meus irmãos, o reino está próximo. Você está entendendo? Jesus está voltando. É isso que a gente está pregando aqui. Jesus está voltando, o reino está próximo. Não tem mais tempo. Não espera para a semana que vem. Não espera para o mês que vem. Não espera passar sua festa de 15 anos, você fazer sei lá quanto. Não espera. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a esse Rei perfeito. Segunda aplicação desse texto: anuncie o reino dos céus, anuncie essa mensagem, anuncie a mensagem de salvação. Você precisa falar com convicção, você precisa falar como algo que seja real, porque o anúncio dessa mensagem é mais real do que todas as coisas. O reino de Cristo durará para sempre. Você consegue entender que tem potências hoje no mundo, tipo Estados Unidos, China, Rússia, sei lá? Você não acha que isso é real, concreto? Então, o reino de Cristo é muito mais concreto do que isso, porque o reino de Cristo é o reino que vai derrubar todos esses no final das contas, e esse reino durará para sempre. Jesus, o próprio Cristo, ele vai reinar. Jesus, o próprio Cristo, está já num trono alto e exaltado à direita do Pai. Mas um dia essa terra aqui vai virar novo céu e nova terra, e tudo que a gente valorizou vai ficar de cabeça para baixo, como o anúncio desse reino. A gente vai pisar no ouro desse mundo, na riqueza desse mundo a gente vai pisar. As ruas serão de ouro, os muros de pedras preciosas. Pisaremos na riqueza desse mundo, porque ela não vai levar nada diante da beleza de Jesus Cristo, diante da presença de Jesus Cristo, diante da glória de Jesus Cristo. Você já viu algo bonito na sua vida assim, que você pensou, cara, que coisa bonita? A beleza de Cristo é incomparável. Arrependa-se, coloque seu coração diante de Deus, ajoelhe-se, ore até que sua vida seja transformada, mude. O reino de Deus está próximo. Conte essa mensagem para as pessoas que estão perto de você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa e perfeita, Senhor. Muito obrigado por esse reino que chamou inimigos como eu para perto, e hoje eu sou chamado de amigo, sou chamado de filho. Muito obrigado, Senhor. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Traz arrependimento genuíno para o nosso próprio coração, para que a nossa vida se transforme, Senhor. Ajuda a gente a colocar aquilo que ainda tem de miséria na nossa vida diante do Teu altar, e não se apegar a nada disso como se isso valesse a nossa própria vida, mas que pelo contrário, que a gente renuncie, que a gente aprenda, ainda que no sofrimento, a viver de modo semelhante ao Teu Filho que se entregou naquela cruz. Senhor, nos ajude a anunciar esse reino que está próximo, e agora mais do que nunca próximo, Senhor. Que seja assim, que as pessoas à nossa volta possam se converter pelo anúncio da nossa própria vida, que segue um padrão totalmente diferente de todos os reinos desse mundo, mas que vive a lógica do reino dos céus. Que a nossa vida verdadeiramente viva a lógica do reino dos céus, como um anúncio da sua volta, que seja assim, em nome de Jesus, amém.